E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar daquele que foi talvez o jogo mais épico, mais trágico, mais incrível dessa Copa do Mundo, esse Argentina 3, Cabo Verde 2. Pois é, para quem não viu o jogo, todo mundo achava, pelo menos eu tinha falado na previsão, que a Argentina ia ganhar esse jogo com tranquilidade, que era um dos jogos mais desiguais dessa fase da competição, mas não. O jogo foi parelho, o jogo foi igual desde o princípio. Cabo Verde muito bem organizada, com uma estrutura defensiva bastante complicada de ser quebrada. Foi uma seleção corajosa, valente e boa, e bem organizada, como eu falei, né? Desafiou a Argentina, levou a Argentina ao seu extremo, mesmo que a Argentina talvez não tenha querido ir ao seu extremo, né? Porque, falando sobre o jogo, né, foi uma partida que iniciou a Argentina com aquele ritmo que tem, com o Messi participando bastante de todas as ações, bola chegando nele o tempo inteiro, sendo esse jogador decisivo como ele é, mas quase nada muito claro, né? Porque ou Cabo Verde conseguia impedir que essas bolas chegassem na área pela tabela curta que a Argentina gosta de fazer, ou quando tinha um chute importante, o Vozinha defendia, né? E há de se dizer, mais uma grande partida do goleiro Vozinha, né? E acaba que no segundo momento do jogo, pós-pausa para hidratação, sai o gol do Messi, numa jogada que a Argentina apostou muitas vezes durante o jogo. Lançamento por trás da linha de defesa dos jogadores de Cabo Verde, porque tentaria pegar esse time desprevenido, e justamente funcionou com o lançamento do Licha Martinez, né, do Lisandro, e o Messi, um domínio incrível que tem, também fez um belíssimo gol. Acaba que um momento de desatenção da seleção de Cabo Verde, porque era um jogo até aqui de muita dedicação defensiva, de muita concentração dos jogadores cabo-verdianos, né? Acaba voltando para o segundo tempo, já com a Argentina em outra postura, preguiçosa, satisfeita, né? Com um ritmo bastante reduzido, e Cabo Verde, até gostei da analogia da transmissão da Casa TV, como os tubarões azuis que são, sentiu o cheiro de sangue, né? Viu que podia aprontar nesse jogo. Vale salientar que Cabo Verde é muito bem organizado sem bola, mas é um time muito bom com bola também. Obviamente não tem um jogo vistoso, mas trabalha essa bola com tranquilidade, ainda mais no time da Argentina que não pressiona em cima, né? Eles têm muita tranquilidade para trocar passes relativamente rápido ou mais devagar quando está próximo da área e procurar os espaços, né? Tem jogadores com recurso para chutar fora da área, como Kevin Pina, por exemplo, o próprio Sidney Cabral, como nós veríamos mais tarde, só que também vem pelos lados, consegue infiltrar em determinadas oportunidades, joga bem com a bola parada. Então, de novo, é um time muito bem organizado pelo Bubista, né? E justamente nesse segundo tempo viu essa oportunidade, numa bola muito bem trabalhada, jogada por baixo, no passe curto, encontra o Deroy Duarte na área e ele marca por debaixo de Bu Martinez, um belíssimo gol, muito importante. E a partir daí o jogo continua nessa toada, né? Cabo Verde bastante desafiador, valente, indo para cima quando tinha oportunidade, se defendendo com a sua vida quando também tinha chance. E a Argentina foi tentando atacar de qualquer forma, ainda com a qualidade dos jogadores que tem, mas cada vez com maior cansaço, né? Há de se destacar que foi um jogo físico muito abaixo da seleção argentina. Nós vimos Messi, Enzo Fernandes, Depou, jogadores que se cansaram muito rápido, né? E para uma Copa do Mundo, que é uma competição de tiro curto, a Argentina chegou para essa Copa do Mundo com muitos jogadores lesionados, Tagliafico, Montiel, enfim, Otamendi. Isso pode preocupar e pode ser uma situação para ligar o radar da Argentina nos próximos jogos, né? Então, foi um segundo tempo dessa Argentina que tentava pressionar, mas bem cansada, e Cabo Verde resistiu. Resistiu a ponto de levar o jogo para prorrogação, para surpresa de todos, porque a seleção cabo-verdiana, além dessa boa segurança defensiva, né, também optou por jogar, né? E como já vinha mencionando anteriormente, fez isso também no segundo tempo, apesar de que entra tentando afastar a bola o máximo de vezes possível, e acaba não conseguindo logo nos primeiros minutos, porque aos 93, com 3 minutos da prorrogação, sai o gol do Licha Martinez, né? E aí o cansaço que bate também na seleção cabo-verdiana, porque o Licha aparece ali sem marcação, totalmente sozinho, e acaba sendo uma chance clara para ele segurar, posicionar a bola e fazer o chute, né?
Para o observador desinformado, para quem não estava acompanhando o jogo, poderia parecer que ali estava morto, ou até mesmo para quem estava acompanhando, né? Porque Cabo Verde já tinha feito muito além do que se esperava. Mas não, a seleção cabo-verdiana foi corajosa, a partir daí teve a bola no seu pé, foi construindo o jogo com tranquilidade, com paciência e chegou a um gol que foi talvez um dos mais bonitos dessa Copa do Mundo, na minha opinião. Compete pau a pau para ser o mais bonito, junto com o do Shomurodov contra o Congo. Um gol na gaveta, quase impossível de alcançar para o Dibu Martínez, do Sidney Cabral, né, um lateral excelente que tem esse time de Cabo Verde. Ali deu esperança para todos, né? Aqui onde eu moro, todo mundo ao redor comemorando o gol. O Brasil hoje torceu por Cabo Verde, isso é fato. Mas, enfim, isso não foi obra do acaso, né? Além do fato da Argentina estar mal, e estar mais cansada, deve ser dito que o jogo chegou nesse ponto por conta da competência de Cabo Verde. Uma seleção que a gente fala, por exemplo, o Haiti, que é um time corajoso, um time que mostrou que tem vontade, que consegue jogar e tem certa organização, mas ainda assim o Haiti não tinha tanta capacidade de machucar, né? Porque poderia ter até uma vontade bem organizada, mas não era tão estruturada, né? Não tinha uma tática propriamente forte. O Cabo Verde não, é um time que a gente viu hoje que compete contra qualquer um, que dificulta a vida de qualquer outra seleção nessa Copa do Mundo, né? Então, um time competitivo, com bons jogadores que se revelam para o mundo nessa Copa e que, quem sabe, com a equipe mantida, consiga brigar para ter vaga na próxima Copa novamente. Então, há de ser, todos os elogios têm que ser dados para a seleção cabo-verdiana, que fez uma Copa grandiosa, né? Apesar de ter tomado outro gol, né? Gol do Cuti Romero, que na verdade foi dado contra para o Dinei Borges, isso já no segundo tempo da prorrogação. Cabo Verde ainda tentou, esforçou-se, teve chances claras que infelizmente não conseguiram aproveitar, mas o jogo foi muito justo, foi jogado, até justo em certos sentidos, não tanto, porque a Argentina teve algumas faltas um pouco duvidosas, como é de costume. O Nicolás Tagliafico teve que sair do campo quando foi atendido, mas ele entrou sem ter que esperar um minuto na prorrogação, um pouco estranho. Então, enfim, a gente sempre questiona quando é Argentina, né? Mas aqui, acho que para além da classificação da Argentina, temos que ressaltar e vangloriar bastante a grande participação de Cabo Verde, a melhor estreante dessa Copa do Mundo, que deixa a Copa com uma ótima impressão. Então, parabéns a Cabo Verde e a todos os seus jogadores e a todo o seu povo que teve uma participação maravilhosa nessa Copa do Mundo. A Argentina, a partir daqui, enfrenta a seleção do Egito na próxima fase. Depois, quem passar enfrenta Suíça ou Colômbia ou Gana, que vão se enfrentar mais tarde, no último jogo dos 16avos de final. É isso aí, pessoal. Até a próxima.